Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso de Introdução a CSS. Nessa aula, vamos trazer alguns conceitos aí importantes, que é o conceito de position. Eu até comentei brevemente na aula passada, mas a gente vai trazer mais a fundo aqui, utilizando a estrutura do W3 Schools para a gente entender esse conceito, que é bem importante aí para a gente no CSS. Eu vou usar como exemplo a imagem. A gente vai testar aqui os tipos de valores para position, né? Os tipos de valores para propriedade position. Por padrão, a position recebe o valor static. Vamos abrir aqui então o W3 Schools e verificar aqui os tipos de positions que temos. Bom, temos o static. Eu vou utilizar aqui o Google Tradutor para ficar melhor aqui para a gente explicar. Então, vamos lá. O static é valor padrão. Os elementos são renderizados em ordem, conforme aparece no fluxo de documentos. Então, conforme os elementos são dispostos lá no nosso fluxo, né, do nosso código, eles são renderizados ali na tela. Então, o que acontece? No nosso documento, por padrão ele é estético, então ele está trabalhando ali conforme a orientação que a gente deu, né? Se colocou margem, vamos ver lá pelo nosso documento, a gente colocou só lá na parte da imagem, né? Só dissemos que o tamanho dela é tanto, não definimos margem nenhuma. Então, se eu definir aqui, por exemplo, uma margem, vamos colocar aqui uma margem de 20 pixels, ela vai abaixar, né, 20 pixels em todas as direções, né, no caso. Perfeito. Então, se a gente trabalhar agora com o absolute, vamos traduzir. O absolute, o elemento é posicionado em relação a seu primeiro elemento ancestral posicionado. Ou seja, vamos pegar aqui o nosso código, index, a imagem. Então ela está de acordo com o div, que é o primeiro elemento. Vamos lá novamente. É posicionado em relação ao seu primeiro elemento ancestral, ou seja, o que antecede ele é o div, ou seja, o seu pai, né? Então é posicionado em relação ao pai. Então se a gente vir aqui, vamos lá, abrir o styles e mudarmos aqui, agora a gente tem que colocar o position, né? Porque o static ele era padrão, então não precisava colocar. Agora eu tenho que colocar o position absolute. E eu vou colocar aqui uma margem topo, vamos colocar uns 80. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, ele desceu, então ele está saindo. O absolute ele é interessante porque ele invade outras divs, entendeu? Às vezes você entra num portal, você vê aquele efeito legal, uma caixinha para login, por exemplo, uma caixinha de login que aparece entre uma divisão e outra, né? Então, para fazer aquele efeito, utiliza-se, né, o position absoluto, que aí ele invade e você posiciona ele referente ao objeto, né, o elemento pai dele. Então, por exemplo, se eu vier aqui em links e mudar o background dele para preto, para a gente melhor enxergar. Não é o links não. É o logotipo, perdão. Para preto. Olha lá. Então ele está tendo como referência a posição referente a esse objeto aqui preto. Então conforme a gente vai aumentando aqui, por exemplo, aumentar aqui para 150, ele vai descer mais. Olha lá, ele vai descendo. Então, pegando aqui até aqui tem 150. Vamos zerar para ver onde ele vai colar. Olha lá, ele colou exatamente aqui no limite do objeto pai dele. Então, a partir do momento que eu vou dando pixel aqui, ele vai afastando daquele posição lá. Tá vendo? Então, excelente. Ó, se eu quisesse colocar deixa eu voltar esse daqui pra cá.
Se eu quisesse colocar o logotipo ali, eita, se eu quisesse colocar o logotipo ali exatamente naquela posição, ó, em cima da borda ali, bastaria eu colocar aqui, então, 100 pixels. Que aí ele viria lá, daria esse efeito aí do logotipo em cima da borda, enfim. Então você trabalha com position. Vamos verificar os outros positions. O fixed. Bom, vamos entender aqui o que ele faz. O elemento é posicionado em relação à janela do navegador. Então aí já tem uma propriedade diferente, já não é o pai. O absolute é o pai, né, do objeto. Esse aqui já é a janela. Se a gente colocar fixed aqui, vamos ver o que vai acontecer. Não mudou. Então, para essa situação aqui, ele não mudou. Salvo. Não mudou. Então, deixa eu tentar colocar uma outra propriedade aqui para a gente entender. E se a gente zerar, vamos fazer zerando, para ver onde ele vai. Aqui no caso ele vai colar porque ele está dentro, né, ele está dentro daquela div. Então vamos deixar aqui preto porque a gente enxerga melhor aqui aquela div lá, né, para a gente entender. Lá ele está colando mesmo. Então aqui no caso é porque ele já está dentro daquela div. Então o fixed também ele tem essa propriedade aí de invadir aí uma outra div. Beleza. Para esse exemplo ele não ficou muito legal, né? O relativo ele vai ser praticamente igual ao estático. Vamos ver aqui o relativo, vamos colocar aqui primeiro. Vamos entender aqui o que ele está falando. Vamos lá no relativo. O elemento é posicionado em relação à sua posição normal. Então, esquerda 20 pixels, adiciona 20. Então ele vai funcionar igual o static mesmo. Ó. Ele vai ficar dentro ali do objeto, ele não vai sobressair. Então, os únicos que saem da div, que tem essa característica de sair da div, é o fixed e o absolute. O fixed ele é usado quando, por exemplo, você quer criar igual a gente pode até utilizar o fixed também, para, por exemplo, quando a gente quiser, a página nossa ela tem aqui a rolagem, né? A gente não quer que a nossa navegação saia, ela quer que a nossa navegação seja fixed. Então a gente coloca o fixed para isso. A gente pode também, numa próxima abordagem, trabalhar dessa forma. Mas tudo bem, então, para finalizar, acho que tem mais um, né? Tem esses outros aqui. Mas enfim, no caso, dê uma olhada aí na parte position. Inclusive, ó, são vários aqui as propriedades, não vamos conseguir abordar todas elas, né? A gente já, por exemplo, aqui a gente já abordou algumas, né? Por exemplo, o background, né? Background color, aqui o border bottom. O que mais? A gente abordou o border radius, o border left, enfim. Aqui também a gente abordou essa questão aqui do grid, font size, né? Font size é o tamanho da fonte, font style é o estilo da fonte. Só aproveitando aqui também que a gente está abrindo para a gente mostrar. Então acessem aí o W3 Schools, verifica todas as propriedades aí interessantes, entendeu? Tem umas que tem essas particularidades. A gente trabalhou também o paging e o margin. A gente trabalhou esse conceito lá no HTML, né? Que é uma propriedade que está inserido aí no CSS. Então, bem legal. Position também é bem legal. E é isso. Então, vamos dar sequência aqui do nosso vídeo. Vou abrir aqui nossa página. Deixa eu tirar então aqui vamos deixar aqui a margem de 20 mesmo, para a gente voltar lá conforme a gente estava. Bom, para finalizar então esse vídeo aí, essa parte aí de position,
Aqui vamos só testar nosso sitezinho está responsivo. Ó, você pode perceber que ele já tá um pouco responsivo. Ó. A parte de link não está invadindo a imagem mais e nem eles estão sobrescrevendo um ao outro. Então, assim, essa propriedade grid, ela já trabalha ali uma responsabilidade. A gente nem utilizou ainda propriedades de tamanho de tela, a gente vai ver isso também um pouco mais para frente. A gente nem trabalhou com isso e o nosso portalzinho ele já tá responsivo. Lá conforme eu vou aumentando a tela, ó, ele está trabalhando bem, ele tá. Então essa proporcionalidade do percentual que a gente utiliza, né, da porcentagem, ela nos ajuda a deixar a página responsiva, que é muito importante. Tá bom? Então é isso. Próximo vídeo agora já vamos agora de fato entrar aí na parte do rodapé. Atrasou um pouco devido a alguns conceitos importantes que eu tive que abordar, entendeu? É muito interessante entender esses conceitos, porque o mais difícil na programação, no desenvolvimento, seja ele qual for, né, front, back, banco de dados, enfim, todo conhecimento de tecnologia, a gente tem que estar bem fortalecido na parte conceitual, né, os conceitos, porque se você tiver os conceitos fortalecidos, você aprende, você desenvolve e tudo flui mais fácil, tá bom? E esses conceitos ele vai se fortalecendo conforme a prática, né, conforme o desenvolvimento do dia a dia, tá bom? Agradeço então mais uma vez a participação de todos e até o próximo vídeo.